Rubens Júnior, em meio à preparação para esse jogo importantíssimo, a diretoria já se movimenta na janela que está se avizinhando, na janela de transferências, tem jogador indo embora, tem jogador garantindo permanência pro restante da temporada e por mais tempo. E a torcida adora esse cara, né? A torcida adora esse jogador e como ele tem se entregado em campo. Conta pra gente, quem é que fica? Quem é que vai... Vamos começar com a informação boa do dia. O El Perro, Lucas Daniel Romero, 31 anos, o argentino, identificado com o Cruzeiro, para você que está na live da Itatiaia, do Lucas Romero, colocando no papel a assinatura Thiago, que já vem se arrastando essa conversa há algumas semanas, uma linguagem bem direta entre as partes, tudo já alinhado. O contrato do Romero, que tinha o término previsto para dezembro desse ano, agora vai até o final de 2027. Romero segue no Cruzeiro. Ao todo, Thiago, ele que tem a sua terceira passagem com a camisa do Cruzeiro, 233 jogos com a camisa azul nesta temporada, 26 partidas, e ele ali, né, Thiago, na Toca da Raposa, com a filha, com a esposa e celebrando acima de tudo esse momento e também a sua permanência. Ele que teve também proposta recentemente do Boca, poderia até mesmo ir para o futebol mexicano, mas Romero segue na toca, Thiago. Aliás, eu vou pedir para que voltem a imagem. Para você do YouTube, tá ali a filhinha do Romero, a esposa dele tá grávida, né? Já também vai ganhar o segundo filho. O Romero vai nascer então em Belo Horizonte, de contrato renovado. Eu quero, para você da live, destacar essa imagem. E para você do rádio eu digo, está ali o Romero assinando o contrato e ao lado dele está Pedro Júnior. Quem é o Pedro Júnior? O Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, é o novo homem forte do futebol do Cruzeiro. Ele já vinha trabalhando ao lado do Alexandre Matos. Agora, com a saída do Matos, quem dá as cartas no departamento de futebol do Cruzeiro é esse cara, gente finíssimo, inclusive o Pedro Júnior tá ali assinando o contrato junto ao Lucas Romero. O Pedro Lourenço, né, o Pedro pai, digamos assim, continua como presidente, dono da SAF, e agora, no dia a dia do futebol do Cruzeiro, quem dá as cartas é esse cara aí, o Pedro Júnior, que você tá vendo no YouTube da Itatiaia. Se você quiser conhecer um pouco mais do Pedro Júnior, tem matéria também no itatiaesporte.com.br, o nosso portal de notícias exclusivo para o esporte, no itatiaesporte.com.br. Pedro Júnior, o novo homem forte do futebol do Cruzeiro. Dito isso, Natiusa, podemos dizer que uma renovação de contrato com um titular absoluto, com um titular do time identificadíssimo com a torcida, ídolo da torcida do Cruzeiro. Eu diria pra você, Nath, que apesar do tipo de transferência ser outro, mas é reforço, hein, Nath? Isso aí é uma baita contratação do Cruzeiro pra sequência da temporada, Nath Fiuza. Baita contratação, é uma ótima notícia. O torcedor do Cruzeiro já começa a segunda-feira, né, com essa ótima notícia, a renovação do Romero. Nós já havíamos noticiado que as conversas estavam em andamento, agora a confirmação. É um líder, né, dentro do campo, é a referência técnica dessa marcação do meio-campo do Cruzeiro e é uma peça importante não só por tudo isso que ele simboliza, que você falava, né, a questão da qualidade dentro do campo para defender, um ótimo marcador, um volante de muita raça, de muita entrega, um cara muito identificado com o Cruzeiro, muito identificado com a torcida, é o estrangeiro com mais partidas, né, na história do clube, mas para além disso tudo, o Romero exerce hoje uma função nesse time do Leonardo Jardim que não se tem um substituto. Até se tem no elenco um jogador com as mesmas características e com uma qualidade que a gente sabe que tem, mas que no Cruzeiro não virou, que é o Wallace. Então hoje, quando o Cruzeiro não tem o Romero, em especial contra os grandes adversários que exigem do Cruzeiro muita disciplina tática sem a bola, muita disciplina de marcação, não ter o Romero é um problema. Então também neste sentido, a renovação do El Perro é uma grande notícia para o Cruzeiro, ainda mais depois de tudo que ele simboliza, o esforço que ele fez para vir para o Cruzeiro, e eu acho que ele simboliza de alguma forma esse novo momento, né, que o Cruzeiro está vivendo. Boa, Nath Fiuza. Ô, Edu Panzi, tenho certeza que o torcedor está celebrando a permanência do Romero nesse momento, aliás, quase sempre na sua passagem, pelo torcedor principalmente, incontestável. Um ou outro momento, um ou outro treinador que pode ter tirado o Romero, mas de grande medida
nas duas passagens, na permanência dele agora, já está no status de ídolo da torcida, Edu? Ah, cara, tá caminhando pra isso. Ele tem conquistas e é um jogador que se identifica muito com o torcedor cruzeirense, principalmente pelo que deixa em campo, né? Agora, o Romero dessa passagem, ele é muito melhor do que o da primeira, né? Tecnicamente, impressionante a evolução, taticamente, como evoluiu o Romero. Ele nunca deixou de entregar, né? Deixar tudo em campo, raça, dedicação, intensidade, isso nunca faltou desde a primeira passagem. Agora, técnica e taticamente, como cresceu o Lucas Romero, né? Como é um jogador de futebol muito mais completo nesse retorno ao Cruzeiro, e hoje é um titular incontestável. Ele dá pouquíssimas brechas, né, pra gente falar algo, fazer algum tipo de crítica ou questionar alguma atuação dele. Ele passou por um momento no início dessa temporada de oscilação, até porque não tinha como, né? Quase todo mundo no time do Cruzeiro estava passando por isso. Chegou a dar alguma brecha, mas assim que o time encaixa, ele de novo passa a ser unanimidade praticamente ali no setor, na posição de primeiro volante do Cruzeiro. E eu repito, Thiago, como evoluiu. Hoje é um jogador muito mais qualificado do que aquele da primeira passagem, mais valioso, mais experiente, mas sempre com a mesma dedicação e entrega que teve com a camisa do Cruzeiro. Se tem quem fique, tem quem saia. É o movimento natural do futebol. Quem é que tá deixando o Cruzeiro, hein, Robinho? Pois é, Thiago, embarcou hoje pela manhã para São Paulo o Juan Dineno, atleta argentino de 30 anos. Dineno que conviveu, né, com muitas lesões em 2024, além de uma cirurgia que ele fez no joelho direito por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior, o LCA. Ele sofreu em agosto. Ele passou também por um procedimento complicado do pubis no departamento médico do Cruzeiro, que teve muito cuidado acima de tudo e cautela, paciência para recuperar a questão do pubis do Dineno. Ele acabou ficando longo período afastado, aí quando volta tem a fratura no nariz, né, contra o Alianza da Colômbia, e o Cruzeiro que tem o Dineno, um cara no dia a dia, que respeita o time e acabou perdendo espaço, né, por conta da concorrência que tem hoje no Cruzeiro, com o Caio Jorge, com o Gabigol, o Bolassi, com também o próprio Lautaro. O Dineno em 2024 marcou 8 gols em 22 jogos. Já em 2025, ele fez 5 partidas, Thiago, portanto, ao todo aí 27 jogos com a camisa do Cruzeiro. O Dineno, que sempre convivia com lesão, né? Voltava a jogar, acabava tendo algum tipo de problema, por isso acabou perdendo espaço também, voltou agora para a condição física, demanda um pouco mais de tempo e ele está indo, Thiago, para o São Paulo. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final desta temporada e indo para o São Paulo arcando com os salários do Juan Dineno, se for aprovado nos exames médicos, Thiago. Ô, Rubinho, esse é o tipo de negócio de ocasião bom para todo mundo. O Dineno não seria aproveitado no Cruzeiro porque ele virou reserva até do Bolassi, como você citou, quando precisava de um centroavante, bola aérea, quem o Leonardo Jardim estava optando o mister, era o Bolassi. Isso se não fosse o Gabigol e o Caio Jorge, né? Que são os dois homens que o Cruzeiro tem de frente, e ainda uma terceira opção. O Bolassi, ele viraria uma quarta opção. O São Paulo, pra quem não acompanhou, perdeu o Caleri, que era o seu principal centroavante. Só em 26, né? Ele teve uma lesão de ligamento cruzado, curiosamente, a mesma lesão que o Dineno está recuperado, né? Teve aí, tirou praticamente um ano do campo. E nesses números que você trouxe do Juan Dineno, ele foi, no ano passado, mesmo com esse tanto de lesão, o vice-artilheiro do Cruzeiro no ano. Os números do Dineno, quando esteve à disposição, não são números ruins, pelo contrário. Mas o Edu Panzi, diante do cenário, né, colocado, com o elenco, e acho até um pouquinho também do formato do que joga o Leonardo Jardim, da maneira como o mister coloca o Cruzeiro em campo, acho que o Dineno seria mesmo opção pouco utilizada, não, Du? Ô, Thiago, eu acho que o Cruzeiro liberar o Dineno está diretamente ligado à maneira com a qual joga o time do Leonardo Jardim. Não é para o centroavantão diário, o cara que fica de costas trombando em zagueiro. O Dineno não é só isso, mas é muito isso. Ele entrega muito isso, centroavante diário, o cara de origem mesmo, o 9 tradicional. E o estilo de jogo do Leonardo Jardim pede um atacante com maior mobilidade.
O próprio Gabigol é um exemplo disso, né? O Caio Jorge ganhou a titularidade e hoje é incontestável muito por essa capacidade de movimentação, da entrega do jogo sem a bola, de conseguir cair pelos lados com maior capacidade, velocidade, explosão, que ao Dineno falta. E aí, quando o Leonardo Jardim precisa desse centroavante, em alguns momentos é necessário que você tenha um jogador de área, é o que você falou, tem entrado o Bolassi. Às vezes ele vai contar com um zagueiro a mais na área, o próprio Gabigol também tem essa capacidade de jogar dessa maneira, o Caio Jorge consegue fazer isso, então o Dineno acabou sobrando. É bom jogador, mas não se encaixa na ideia de jogo do atual técnico do Cruzeiro, e aí para você dar uma aliviada na folha, abrir um espaço talvez para um novo reforço, um atacante com outra característica, você empresta o atleta que no São Paulo talvez encontre um estilo que ele vai ser mais utilizado. E essa questão, viu, Thiago? O salário do Dineno não é qualquer salário. Olha, mas vou te falar, o Dineno deve ganhar 1/4 do que ganha um Gabigol, 1/5. Entendeu? É um salário bom. Óbvio, pro padrão do futebol não tá lá. Não é esse negócio absurdo, não. Eu acho que é muito mais efetivamente pela questão que o Du citou, da tática, né? E o São Paulo, o cara recebe um convite para ser titular do São Paulo, aquele é a quarta opção, com o contrato se encerrando em dezembro, não restou muita opção não, né, Nath? A não ser desejar boa sorte ao Dineno. Agora, torcida do Cruzeiro, pelo menos na bolha aqui da rede social, gosta. Dineno é um cara carismático, fez gols importantes. Me lembro que quando da recuperação dele, Nath, sempre encontrava o Dineno no Mineirão, indo pro meio da torcida, assistir aos jogos, né? Não estando relacionado, e lá estava ele, em meio à galera. Ele deixa uma marca legal junto ao torcedor e sai pela porta da frente. Podemos dizer assim, Nath Fiuza? Ah, com certeza, sai pela porta da frente. O torcedor gosta muito dele, porque o torcedor, geralmente, ele rapidamente se identifica com um atleta que mostra muita entrega e raça dentro do campo. E essa sempre foi uma das marcas também do Dineno. Sempre foi um atacante muito raçudo. Você percebe ali os momentos que ele teve de maior sequência no Cruzeiro. Era um atacante que se entregava muito pro time dentro das suas características específicas. É um cara de referência, é um finalizador nato. A bola precisa chegar até ele para que ele consiga exercer a sua função. Mas sempre se dedicou muito ao Cruzeiro. Eu acho que isso ficou muito claro também nesse processo dele de recuperação da lesão do joelho, né? Ainda durante as férias, ali no período de dezembro, janeiro, ele treinando, enfim, abdicou de ter até um tempo mais livre com a família para acelerar o seu processo de retorno aos campos. Isso tudo agrada muito o torcedor, então é legítimo que o torcedor fique um pouquinho chateado com a saída dele, mas para mim tá estritamente ligado à característica dele, e ele não vai ser utilizado porque o Leonardo Jardim pede, né, esses atacantes de mobilidade, de movimentação, de marcação, de pressão, e o Dineno não entrega isso numa circunstância específica de jogo. E eu vi muita gente falando isso, um jogo de Copa, Cruzeiro tá perdendo, precisa colocar mais gente da área, começa com chuveirinho, bola alçada. Eu acho que ainda nessa situação ele olha primeiro do Bolassi, que entrega ao Cruzeiro uma versatilidade que o Dineno não entrega, né? O fato do Bolassi jogar centralizado e jogar pelo lado do campo. A informação que eu tive do salário do Dineno, eu acho que é uma boa economia que o Cruzeiro vai fazer, e quem sabe o Cruzeiro pode utilizar essa economia, digamos assim, para trazer um outro atacante, aí sim com características que vão ser mais úteis ao Leonardo Jardim.